De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Eu aqui na cozinha com o Carlos Talarico, que é comediante e já nos ensinou o preparo de uma maionese de ovos. E agora vai nos ensinar o preparo de um frango com pimentões? Isso. É uma variação do frango xadrez. Isso. Eu gosto muito de frango xadrez, mas por causa do shoyu, né? Eu tô tentando reduzir um pouquinho a quantidade de sal e o shoyu é muito carregado em sódio, né? Então, te deu uma melhoradinha nele aí e acabou ficando até mais gostoso, se você quer saber. Que bom, então vamos anotando os ingredientes para preparar frango com pimentões, sugestão aqui do comediante Carlos Talarico. Para essa receita nós vamos precisar de um peito de frango sem pele e sem osso, uma cebola picada, 3 colheres de sopa de mostarda, meio pimentão amarelo picado, meio pimentão vermelho picado, cheiro verde, sal a gosto. Cheiro verde e sal a gosto. facebook.com/programa Dito e Feito. Vocês encontram as receitas do nosso programa, inclusive os contatos do Talarico Comédia lá no Instagram. Você tem toda a programação, as novidades nos stores também, que está em cartaz no Vila Sônia Comedy Club, ali pertinho do metrô Vila Sônia. Estamos de quinta, sexta, sábado e domingo funcionando. E o meu show é na sexta-feira, a partir das 20h30, Talarico Comédia. O que a gente pode esperar do seu show? Pode esperar dar muita risada, a gente conversa de absolutamente tudo. Stand-up é um tipo de comédia que a gente não tem textos criados, não tem aquela velha história de piada de salão que a gente está acostumado. São coisas da vida. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente conta de uma maneira engraçada ou não, às vezes. Né? E o politicamente correto passa por lá, pelo seu show? Então, eu particularmente procuro ser um pouco politicamente correto. Tem hora que não dá, né? Entendi. Mas aí depende muito do gosto do freguês. Porque tem gente, essa quarta-feira teve um show lá que foi um show de humor ácido. Rapaz... Eu gosto de humor ácido. O inferno tá cheio de gente que gosta. Eu adoro. De quarta-feira, a próxima vez que tiver, eu vou te convidar. Vou lá. Como que a gente prepara, Carlos? Bom, primeiro eu vou... Deixa eu ligar aqui o nosso fogo. Eu vou colocar o azeite aqui. Pode ser óleo de soja também, mas eu prefiro algo um pouco mais saudável. Ainda mais que você tá todo na academia, né? Precisa, né? Tá cuidando do corpinho. Tem que ser, né? Pimentão amarelo. O pimentão amarelo... Além do sabor que ele deixa, eu acho que fica o prato tão bonito. Sim. Pimentão vermelho, adoro. Você tirou aquela parte branca para não ficar indigesto. As sementes e aquela tirinha branca que ele tem no meio. Sim, tirei. Cebolas, tá? Eu gosto bastante de cortar as cebolas em pedaços grandes. Eu acho que deve estar dando para ver aí da câmera, tá vendo? Ó, eu gosto da cebola em pedaços grandes. Porque eu, inclusive, não gosto nem de refogar muito a cebola. Eu gosto de deixar ela um pouquinho al dente, sabe? Eu acho que eu me importo bastante... obrigado. Eu me importo bastante, além do sabor da comida, eu me importo bastante com as texturas delas. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, enquanto vai refogando aí, deixa eu te perguntar mais coisas. Quando a gente fala a respeito do stand-up comedy... e eu tinha conversado com você no primeiro bloco, a gente é de uma outra época do humor, né? Sim. Então o humor foi mudando e você falou já 2 vezes sobre as piadinhas de salão de beleza e tudo mais. Hoje existe o politicamente correto, você não pode falar de uma série de coisas, senão você termina ofendendo as pessoas, e as pessoas se ofendem facilmente. Você acha que é importante ter também dentro do humor essa questão para não ofender as pessoas? Porque, por exemplo, a gente tem... Hoje os grupos LGBTs, a gente tem as pessoas negras, que outro dia eu recebi aqui uma grande empresária, que ela falou que não é negra, é preta, porque é uma causa, né? Então como que você avalia tudo isso? Existe dentro da comédia, nós comediantes conversamos muito sobre o tal do limite do humor, né? Hoje em dia se fala muito em limite do humor. Para mim, sendo muito franco, para mim o limite básico do humor é a lei. Então, por exemplo, a gente não pode fazer piada racista, isso já vai contra, inclusive, a minha moral, mas esse eu considero que é o limite do humor. Racismo, homofobia, o ódio de uma forma geral, né? Eu considero que é o limite do humor.
E existem algumas outras pequenas coisas que eu particularmente não critico quem faça, mas eu particularmente sou completamente contra, que é, por exemplo, piadas que envolvem violência contra a mulher. Eu acho que a gente tá... Bom, agora há pouco vimos aí naquele... Caso, então a gente vê que realmente isso é uma coisa que está muito enraizada na sociedade. E, então, eu acho que não é motivo para piada falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Mas eu costumo dizer, até por eu ser um produtor de eventos de comédia, eu costumo não ter... eu não tenho preconceito contra nada. A única coisa que eu falo é o seguinte: quando as pessoas vão se apresentar na minha casa, o que eu digo é o seguinte: cuidado com o que você vai falar, porque se você ofender alguém, se você tiver uma postura homofóbica, racista, e alguém amanhã for te processar, eu vou entregar o vídeo com o maior prazer. Para servir para a pessoa como prova. Então, tome muito cuidado. Mas também a gente precisa tomar cuidado. Vou colocar a salsinha agora, para já deixar. A cebola já tá quase boa, ela começa... Tá um cheiro bom, hein? Tá uma delícia esse cheiro, né? É o pimentão. Então... O pimentão, eu acho que dá eu amo. Eu amo demais também. E eu sempre digo que eu não gostava de pimentão, porque eu confundia muito todos os pimentões com o pimentão verde. Mas o amarelo, porque o pimentão verde ele é muito forte, né? Mas o amarelo e o vermelho são... Eles são mais docinhos e suaves, né? Muito, muito. Então, eu vou refogar. Mas, Carlos, quando eu tô te perguntando justamente por quê. Antigamente, por isso que eu tô falando, nós tínhamos, por exemplo, o Moacir Franco, que tinha o Jeca Gay, né? A gente tinha o Pete Bitoca, a gente tinha... vários personagens, o próprio Chico Anísio que fazia o Painho, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas linhagens de... O gay sempre foi colocado dentro do humor desses programas como uma questão de gracinha, né? Então as pessoas acham que todo gay tem que pegar e falar desmonhecado, ai amiga, não sei o quê. As pessoas, elas acham isso. Né? E quando você cruza com uma pessoa que fala, ó, não me trata assim, aí a pessoa até leva um susto, porque eu sou desses assim, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu vejo a pessoa dentro do humor de vocês, por exemplo, a gente teve aquele caso do Rafinha Bastos, que fez uma piada que a sociedade foi escandalizada, do Rafinha falando sobre a gravidez da Vanessa Camargo, né? Que ele foi até punido, enfim, essa coisa toda. Então, por isso que eu pergunto para você, qual é o limite dessa coisa toda? Porque a gente tem um patrulhamento em todos os setores, né? Seja como apresentador, em tudo. Todo mundo está patrulhando todo mundo. Mas está todo mundo fazendo as mesmas coisas. Por isso que eu queria saber de você. Então, e aí, só concluindo, eu procuro não mexer com esses assuntos de minorias, até porque as pessoas costumam dizer, hoje tem um humorista muito conhecido, que é o de humor ácido, que está brigando contra isso, e segundo a explicação, deixa só eu reservar aqui nossos Vamos legumes. Vamos colocar aqui desse ladinho, porque aí o pessoal de casa vê. Nossos legumes já estão bem refogadinhos aqui. Isso aqui, se esse sabor tiver como está o cheiro, e deve estar. Quem quiser também pode dar uma temperadinha nos legumes, né? Sim. Já vai ajudando. Eu, na verdade, eu não tempero os legumes. Você vai temperar o frango. E porque no final eu coloco a mostarda. Eu acho que a mostarda, pra mim a mostarda, ela tanto combina demais com o frango como com o pimentão. Então, eu acho... Você quer mais um olhinho? Não precisa não, a panela já tá meio... Tem que ser, você vê, diretor? Tem que ser quem que vem com uma música dentro do estúdio. Ele tá querendo dançar aqui comigo. O Roberto. Eu vou colocar o Roberto pra dançar comigo aqui na cozinha. Então eu gosto... eu tenho muito medo de ofender as pessoas, porque a minha ideia realmente é trazer alegria para as pessoas com a comédia. E se eu acabar, sei lá, ofendendo 5% das pessoas, que seja, eu já não fiz, na minha opinião, eu não fiz o meu trabalho direito. Então eu procuro tentar evitar esses temas muito polêmicos, como sexualidade e tudo mais. Então... esses assuntos eu procuro deixar O que falta na televisão brasileira em relação ao humor? Liberdade, né? Porque liberdade para se falar. Porque a televisão, eu enxergo que a televisão, sobretudo a televisão aberta, ela costuma não se posicionar muito, né? Que ela
Mas você tá numa TV aberta, eu tô me posicionando com você. Não, mas eu digo assim, a gente não se posiciona muito em assuntos muito polêmicos. Sério? Eu sempre vejo isso, que as TVs, normalmente, até por ter um alcance muito grande, e aquilo que você fala aqui em São Paulo, ele é entendido de uma outra maneira no Sul, no Nordeste. Mas isso vai ser no mundo todo, porque a cultura da Europa é diferente da nossa em todo lugar. Sim. Mas isso eu acho que é geral, eu não acho nem que seja no Brasil essa questão do evitar de se falar muito. Sim. A gente vê volta e meia que acontece na televisão, então eu procuro evitar. E eu acho que a televisão, ela acaba tirando um pouco da liberdade dos comediantes, porque o comediante, uma das principais ferramentas que o comediante tem é a quebra de expectativa, é chocar as pessoas mesmo, né? Então, ele corre o risco de acabar falando alguma coisa que não deve e ser mais tarde penalizado por isso, né? Então, eu acho que é isso, basicamente, o que falta na TV para a comédia. Então, a gente vê, na comédia, a gente vê muito os programas, como você mesmo disse, programas como o do Chico Anísio, da década de 80, eu me lembro dos programas ainda da década de 80. TV Pirata e tudo mais. Então, esses programas hoje teriam uma grande dificuldade de sobreviver. Porque é outra linguagem. Sim. Então, alguns assuntos, como, por exemplo, eu me lembro de um quadro de dois comediantes em que o filho tinha sinais de ser gay e o pai, ele até usava o bordão, onde foi que eu errei? Isso é uma coisa cultural que a gente sempre teve. Mas hoje, eu imagino que é uma coisa muito ofensiva para aquele... eu sei que isso é uma coisa muito ofensiva para aquele que é gay, para aquele que é bissexual, qualquer sexualidade que não seja aquele padrão que nós aprendemos, né? Isso é ofensivo, né? Porque onde foi que eu errei, né? Não vejo erro na pessoa, né? Então, hoje, por exemplo, uma piada dessa levantaria problemas demais. Então, levantaria causas, levantaria o tal do cancelamento de hoje, né? Que acho que o pessoal da TV hoje, das mídias de uma forma geral, acho que tem mais medo do cancelamento do que do bicho-papão quando a gente era criança, né? É verdade. Quem te inspira como comediante? Eu gosto muito dos comediantes, daqueles que começaram. Eu gosto muito do Danilo Gentili. Eu gosto eu acho que ele não é nem ácido e nem pastelão. Acho que ele tá bem ali no meio. E dos comediantes de stand-up, hoje, eu acredito que o que eu mais goste seja uma duplinha, que até estão trabalhando junto de vez em quando, Nil Agra e Flávio Andrade. Nil Agra, inclusive, dia 25, agora, semana que vem, vai estar lá no Vila Sônia Comedy. Bacana. É um cara muito bom. Dia 25 dia 25, sábado, né? Sábado agora, vai estar lá no Vila Sônia Comedy. Os ingressos, inclusive, já estão no Simpla. Bacana. Passa o pessoal de casa, convida lá pra Vida na 3. Gente, vamos lá assistir Nil Agra. Tá? Pra quem não conhece ainda, já dá uma zapeada aí na internet. O cara é muito bom, muito bom. E vamos ter lá na sexta-feira, no sábado, dia 25. Eu só preciso confirmar, mas se eu não me engano é às 9 horas. Mas se não for às 9 horas, é algo parecido. E tem aí... alguma esquetezinha do seu espetáculo? Que eu também quero vender o seu espetáculo. Sim. Então faz uma esquetezinha pra gente, quando tá refogando aqui, que vai secando a água. Eu tenho uma... Eu costumo dizer, como eu acabei de falar aqui, né? No stand-up a gente não faz piadas, né? A gente fala sobre a nossa vida, né? E eu costumo, muitas vezes, um assunto que eu puxo sempre à tona, um assunto que está na minha cabeça já desde os 25 anos de idade, mais ou menos, e não sai. Faz tempo, né? Que é a calvície, né? Acho que devem ter percebido. Eu tenho 45, então eu já sou careca há 20 anos. Mesma idade que a minha. A mesma idade? Mas eu sou careca, você não é. Você não tem essa expertise. É verdade. E eu sou careca já há muitos anos, né? Então... já passei por bastante coisa. Mas dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Dizem que né? Mas não é não, viu? É mentira isso aí. Será? Isso aí é papo. Dizem também, sabe o quê? Mas você sabe que a questão do careca, de verdade, uma vez eu conversei com uma sexóloga e ela me explicou, não é zoeira não, tá? Tô falando sério. Ela falou que geralmente o homem que ele tem a calvície, ele lembra um falo.
Entendeu? Não é zoeira. E é verdade, dependendo do ponto de vista, ainda mais se estiver em abstinência, pode. Sim. Me chamavam de Olha o cabeça. diretor já rindo lá em cima. Me chamavam de cabeça de... Você vê, diretor, eu também vou pra comédia, diretor. Já tem espaço lá com a gente, hein? Então. E assim, saiu uma pesquisa um tempo atrás que dizia que os carecas são seres evoluídos, né? Porque, porque a gente não tá mais precisando tanto dos pelos do corpo e tudo mais, então a nossa tendência é perder, né? Então, nós somos seres evoluídos, né? Eu rapo o meu do peito, porque senão se eu pegar as camisas que eu uso aqui, fica tudo pra fora. Eu também. Pelo duro, tudo. Não, então, aí é exatamente isso. Evolução. Cara, os pelos do peito eu raspo, porque não serve pra nada. Então, evolução... Tem vários que não servem, né? Vamos ser sinceros. Sim, muitos que eu tiro porque não serve. A Vera Fischer que eu digo, que aquela baba... Cláudio Hanna. Então, E aí eu fico pensando, por que não tira o pelo do peito, por exemplo, né? Eu nunca vi alguém falar assim, eu vou fazer um penteado. Nossa, eu fiz um corte no pelo do peito. Não. É no cabelo. Então, era o cabelo que eu queria ter. Mas aí diz essa pesquisa que nós somos evoluídos, e aí eu fui ver essa pesquisa, estava assinada pelo Drauzio Varela, cara. Olha! Eu achei muito corporativismo. Eu achei corporativismo, mas já que me beneficia, eu resolvi deixar quieto. E aí a gente passa por muita... Você tem moldurou lá na sua... sim. Lá pesquisa? Aí a gente passa por umas situações meio chatas, né? Outro dia minha moto quebrou, aí eu saí pra trabalhar de ônibus, tava uma manhãzinha fria, aí eu tava deitadinho no ônibus assim, ouvindo uma música. Só pra não dar lugar pra tiazinha, né? Também. Ele adivinhou. Aí eu tô ali sossegado, eu começo a ouvir, a sentir alguma coisa. Sabe, tipo, quem já tomou passe sabe, né? Que tá com o olho fechado, tá vendo alguma coisa passar assim. Aí eu olhei pra trás, era uma cigana querendo ler a sorte na minha cabeça pra enganar o cara que tava do lado, mano. Falei, não, mano, olha o tipo de situação. Aí outro dia eu vi uma propaganda de shampoo na televisão, o careca já não gosta de ouvir propaganda de shampoo, porque parece que tudo é indireto. É ofensivo, né? Aí ele tava falando que os carecas, eles também precisam usar shampoo para tratar do couro cabeludo. Sim. Mas você tá vendo algum couro cabeludo aqui, ó? Não tem nada, é só couro careca que eu tenho. Isso eles fazem para quê? Para fazer bullying, tá vendo? Entendi lá. Pessoal. Não, muito. Outro dia, outro bullying que eu sofri outro dia. Me chamaram de velho da van falsificado, cara. Não, é sério. Nossa, não, mas eu posso falar, você tá melhor que o velho da van. Muito obrigado. Não, mas sabe o que eu pensei? Vem comigo, vê se vocês não acham que eu tô certo. O bolso eu não sei. Não, o bolso não tá não. Até porque a turminha que ele anda, eu não curto andar. Mas o que eu fiquei pensando? Não sei se vocês concordam comigo. Quando a gente fala de falsificar alguma coisa, a gente pensa em falsificar alguma coisa que preste, né? Sim, então, sempre. Sei lá, Van Diesel falsificado, é uma cópia mal feita do Van Diesel. Mas, o velho da van... E eu fico com medo, porque imagina se isso vira moda, aí os caras começam a falsificar o que não presta, né? Começa a falsificar a maré, sabe? Começa outro carro a pegar fogo. Eu fico imaginando, minha imaginação é bem fértil, né? Eu fico imaginando 2 mendigos acordando, aí um falando assim pro outro, nossa, mano, putz, eu acho que aquele meu corote tava falsificado, cara, que eu tô com a dor de cabeça. Vai falsifica pelo menos um uísque, né? Viu só, Marlon? Se ligou? Por isso que ele tá malzão, ó. Tá. Foi da festa de ontem. Do final de semana, esticado. Mas aí eu fiquei pensando nesse negócio da evolução. Bom, agora, deixa só eu colocar aqui um pouco de sal. Mas você falou que vai amostrar, né? Isso, vai. Vou colocar aqui o sal. Não vai salgar, salgar esse sal aqui. Eu coloco pouco sal, então vamos colocar aqui 3 colheres, não muito cheias. Tudo, né? Deu tudo. Eu já coloquei aqui mais... Até porque os legumes também não foram temperados com sal, então esse salzinho da mostarda vai pra tudo. Então, aí essa é uma receita que é muito importante a gente... Depois, tem um cheiro de maionese. Agora você, o Carlos, fala a verdade pra mim. Você entrou nessa paranoia mesmo de que quem faz academia tem que comer 15 ovos, tem que comer frango, meu. Você acredita nisso mesmo? Não, então, na verdade é o seguinte, Sabe por que eu tô te falando? Porque eu tive na sexta-feira a nutricionista aqui com a gente, maravilhosa,
E eu tava falando assim, você passa numa obra, você vê os caras lá pegando no batente, ninguém come essa cesta falando não, meu filho, é o que tem pra hoje. Ovo a galera come bastante, né? Porque com o preço que tá a carne, é o... Bom, gente... Mas funciona? Então, funciona sim, por quê? Qual que é a grande questão? Quem tá fazendo academia ou quem tá precisando ganhar massa muscular de uma forma geral, precisa comer muita proteína. Eu tenho intolerância, eu desenvolvi depois de tempo, intolerância à lactose. E qual que é a melhor forma de se conseguir proteína? Do leite. Entendi. Então você tomar leite todos os dias, você comer bastante queijo, tomar iogurte. Então, por exemplo, um café da manhã, eu como cereal sem açúcar de manhã. Se eu colocasse um copo de iogurte natural no meio, eu já teria também uma quantidade muito maior de proteína. Mas eu não posso colocar, então eu fico brigando. Procurei uma época, quem estiver correndo atrás de proteína vai encontrar informações da soja. Então a soja, para quem é mulher, é excelente a soja. Inclusive a soja, ela é indicada para as mulheres. Para o tratamento da menopausa. Exatamente, porque ela estimula a produção de hormônios femininos. Aí o problema é que nós homens... Já deu? Já, tá prontinho. Cadê a minha travessa redondinha, aquela compridinha, pra eu colocar aqui com ele, pra ficar bonito? Por favor, produção. Nós homens, se exagerarmos muito na soja, ele o vai ter uma efeito baixa... contrário, Exatamente. Ele vai ter uma baixa na testosterona e a aí testosterona... ele vai ficar broxa. Além de ficar broxa... Não, e além de ficar broxa, quanto maior o nível de testosterona, mais fácil é de você ganhar massa muscular. Por isso que os jovens têm uma quantidade de uma testosterona muito alta e o jovem, 20, 25 anos, para você ganhar musculatura é muito fácil, né? Eu não tô ganhando mais nada faz tempo. Oremos. Bom, antes da gente pegar e mostrar aqui como ficou o prato, tem um recadinho da Fanda. Eu já volto aqui com o comediante Carlos Talarico. Vamos lá. Os produtos da Fanda são desenvolvidos pensando na melhor qualidade de tecido e caimento, valorizando as curvas femininas e proporcionando conforto. A da Fanda se diferencia dos concorrentes com preço justo, qualidade, estampas exclusivas e as tendências que estão em alta no mundo da moda. Compre online e receba em casa. Da Fanda. Estar na moda é estar apaixonada por você mesma. E eu aqui na cozinha com o comediante Carlos Talarico, que nos ensinou o preparo de um frango com pimentões. É uma variação do frango xadrez. Daí, olha, só a apresentação. Mostra aqui do alto, diretor, pra gente ver como é que ficou, pro pessoal de casa ver. Top do top. Olha que bonito, vamos ver lá do alto. Que eu já vou tirar até uma foto aqui também, para o pessoal da nossa rede já colocar nas redes sociais. Tá bonito, hein? Bem bonito, né? Tá bem bonito eu mesmo. Já dei uma beliscadinha Quando a gente, Carlos, quando a gente vai lá no espaço, a gente pode, inclusive, além de assistir o espetáculo, ir comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa? Sim, eu ia falar isso e me esqueci. Lá no Vila Sônia Comedy a gente tem porções hambúrgueres, porque lá antigamente era uma hamburgueria. Então nós trabalhamos com hambúrgueres artesanais e realmente... Sinceramente, acho que são os hambúrgueres mais gostosos que eu já comi até hoje. São muito bons. Então a gente tem porção. Para quem for vegetariano e vegano, temos algumas opções lá para vocês. Sim. E, obviamente, uma cerveja geladinha, né? E aí é bom, né? É bom não, é essencial, porque o que acontece? Eu sempre falo para todo mundo. Fica aqui, ó, do meu lado, por favor. Sim. A gente não tem muita graça, então o pessoal precisa estar meio bêbado pra achar a gente engraçado, entendeu? Gostei. Então eu sempre falo pro chefe lá, pro dono da casa. Só, Marcos? Quando você for lá, ó, já sabe, né? Vai calibrar, hein? Tá todo mundo querendo ver você, o nosso diretor, nosso segundo diretor, calibrado. E a gente Eu acho que estão de maldade com ele. Né? O espetáculo normalmente começa às 8h30, mas a gente... Vem pra cá, Marlon. A gente diz pro pessoal que começa às 8h, justamente pro pessoal chegar meia horinha antes. Não é? E já dá aquela calibradinha, né? Na 3, Marlon. Marlon aqui, ó. Marlon é aquele que tomou o corote no final de semana. Sexta, sábado e domingo. E aí, tá bom mesmo? Tio? Bom? Boa. Coma mesmo. Pode ir pra lá, então. Vamos trabalhar, porque as imagens não podem parar.
Recapitulando, o show de sexta-feira, a partir das 21 horas. 20 e 30. A 20 partir e das 30. 20 e 30, mas 20 e chega lá 30. às 20 horas pra tomar uma cerveja geladinha. Já vai calibrando. Sim. Então, a partir das 20 e 30, toda sexta-feira, nós temos Talarico Comédia, que é o evento de Open Mic. Então, Open Mic são os comediantes novos que estão começando a se apresentar. Gente, os comediantes novos são melhores do que os experientes. Porque não tem nada melhor do que você rir da vergonha dos outros, né? Então volta e meia, entra alguns ali que, inclusive, tem comediantes que já são antigos e que vão lá pra testar piadas novas, mas tem aquele novinho, né? O famoso calouro, que vai lá se apresentar e aí a gente zoa bastante com eles. Maravilha. Então vale muito a pena. E quinta, sexta, sábado e domingo, sempre temos atrações lá, Vila Sônia Comedy Club, do ladinho ali do metrô Vila Sônia. Maravilha, olha, nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais uma pauta, depois a gente já volta com o Carlos Talarico com o preparo de uma torta de banana? Uma tortinha de banana pro café da manhã, rapidinho, 5 minutinhos, fica uma delícia. Até já.